Bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Roio, 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 roio. Glória a Deus. Vamos continuar a louvar, a adorar este nosso Deus que é soberano, aquele que merece todo louvor e toda adoração. Vamos todos em uma só voz dizer que não há outro como Ele. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. O Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Fala com Ele nesta manhã. Glória a Deus. Não
ômega, aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Adora este Deus que é soberano, aquele que está sentado sobre o trono, aquele que os anjos se prostram e adoram, dizem que santo, santo, santo é o Senhor. Adora este Deus que fez descer um maná do céu. Adora este Deus soberano e maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há ninguém como o nosso Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Quem é como este Deus? Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Deus que salva, não há outro Deus que cura e transforma, aquele que diz que no céu há muitas moradas, aquele que está conosco independentemente das circunstâncias, aquele Senhor que não nos abandona, aquele que é o início e o fim de todas as coisas, que está lá desde o princípio, que nos conhece desde a antiguidade. Adora este Deus soberano, a Ele é toda a nossa glória, todo o nosso louvor e exaltação. A Ele é merecedor de toda honra e glória. Ele é digno de todas as coisas, pois tudo vem dEle e tudo é para Ele. Adora este Deus, é este Deus que morreu na cruz pelos teus pecados. Adora este Deus que está contigo independentemente das circunstâncias. Adora este Deus que enviou o seu Filho por mim e por ti. Mesmo cavando cisternas que não retêm água, Ele continua chamando por ti. Aquele que é fonte de águas vivas, aquele que é digno de receber honras e glórias, aquele que te chama todos os dias e diz: lembra-te de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Este que jamais te abandona. Adora este Deus que é soberano e mais uma vez diga que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o início e o fim. Adora este Deus que é soberano e não há outro como o nosso Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. Somente Ele é o nosso Deus, aquele que é o alfa e o ômega. Somente Ele é quem salva e cura. Somente nele há satisfação. No mundo não tem nada para nos dar. Somente nele nós encontramos alívio. Ele que diz: vinde a mim todos os que estão cansados, pois nele há alívio. Adora este Deus que é soberano. Adora este Deus maravilhoso. Adora este Deus digno de receber honras e glórias. Jeová Jireh, o Jeová Nissi, Abba, Pai, Emanuel. Mais uma vez diga que Ele é o alfa e o ômega. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim tu és. Que
forte salva de palmas para Jesus. Uma forte salva de palmas para aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que cuida de ti, aquele que nos protege, aquele que está conosco em qualquer circunstância. Uma forte salva de palmas para o Abba Pai, aquele que breve vem, aquele que salva e cura e liberta. Uma forte salva de palmas é para Ele, é para aquele que diz que vem, em breve vem. É para aquele que diz que é o Alfa e o Ômega. É para aquele que reina e vive eternamente. É para aquele que é só Deus. Aquele que é só Deus. Ninguém há, não há outro Deus além dele. Não há outro Deus que transforma. É aquele que reina. Para ele é toda adoração. É para ele, somente ele. É para ele que nos protege. É para ele que nos transforma. Aleluia, é para aquele Deus. A ele é toda honra, a dele é todo louvor. Adora este Deus que nos transforma, aquele que nos liberta, aquele que cura. Ele está aqui para transformar os corações. Ele está aqui para transformar vidas. Tenha fé e creia naquele que reina e vive. Aquele Deus poderoso, aquele Deus maravilhoso que está sentado sobre o trono. Ele que ouve, a sua palavra diz: clame a mim, eu te responderei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fale com ele, que é digno de todo louvor e adoração. Nós te adoramos, Senhor, te damos honras, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Nós te damos honras, nós te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Glória a Deus. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, Senhor, amada igreja, Deus é muito bom e temos tido a oportunidade de experimentar isto até aqui. Que nós continuemos experimentando esta bondade de Deus no momento que se segue, que a gente saiba que a palavra do Senhor é para o nosso bem. Então, antes de começarmos a meditar na palavra, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, cheio de graça Tu és, e nós somos gratos porque Tu nos tens amado e nos tens mostrado o Teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome neste lugar. Pai Santo, que nesta manhã o Senhor tome o Teu lugar, o Senhor venha falar, o Senhor venha operar, Jesus. Que tudo quanto ouvirmos, Senhor, e quanto formos instruídos a fazer, nós possamos fazer, Pai, porque Tu estás conosco, porque Tu nos ajudas e porque Teu Espírito, Senhor, nos conduz acima de tudo. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu ensinamento seja dado e que a glória seja só para Ti, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, amada igreja, nós vamos meditar na passagem que está na carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 9. Podemos ler juntos. Assim diz a palavra do Senhor: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. A igreja pode tomar assento. Antes de
falarmos desta passagem propriamente dita, gostaria de explicar o contexto em que ela está. Esta passagem, como vimos, está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e esta carta é direcionada a um povo específico, os hebreus, que nós também conhecemos como judeus. A razão pela qual esta carta é enviada é para trazer uma e única mensagem: a clareza de que Jesus era o fim e é o fim de tudo quanto haviam conhecido na sua cultura durante o período que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós vemos que o escritor aos Hebreus inicia logo no seu capítulo 1, versículo 1, deixando essa mensagem bem clara. Porque ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus queria fazer era trazer uma mensagem clara de que o que quer que estivesse escrito nesta carta era sobre Jesus. E o capítulo que vimos agora, 13, é o capítulo onde estão as últimas recomendações deste escritor. Ele falou tudo o que falou, e quando chegamos no capítulo 13, ele está a dar o seu resumo, a sua síntese do que importa ser guardado em relação a tudo quanto foi escrito. No verso 9, ele diz-nos isto: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Esta mensagem é direcionada, é clara e tem um contexto em que todos já entenderam. Mas nós vamos procurar entender para o nosso contexto hoje. Da mesma maneira que ele trouxe esta mensagem, ele trouxe o que está no versículo 8, que antecede esta explicação do versículo 9, que é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta manhã, com esta mensagem, nosso objetivo é responder a uma pergunta: em quem tu tens crido? Esta é a grande pergunta desta manhã. Cada um de nós tem o dever, a responsabilidade de sair daqui sabendo em quem tem crido. O escritor disse em quem ele cria. O escritor deixou claro quem deveríamos crer, em quem deveríamos crer, que é em Jesus. Alguém com uma identidade que permanece desde ontem, tem nos dias de hoje e vai continuar a ter eternamente. Como é que o escritor explica-nos como chegar lá? Ele nos dá uma recomendação. O versículo 9 inicia dizendo: não vos deixeis. Isto é uma advertência, é uma recomendação, é uma instrução direta. Ou seja, o escritor está dizendo: a responsabilidade é tua. Aquilo que tu crês é tua responsabilidade. Aquilo que tu ouves, que tu recebes, que tu aceitas como verdade na tua vida, é tua responsabilidade. Mas o escritor não é alguém que não sabe que nós vivemos de circunstâncias. A continuidade do versículo nos diz que não devemos nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Por que ele coloca a instrução de que as doutrinas são várias e estranhas? É para deixar claro que ninguém está a ser fantasioso quando pensa que Jesus é o único que é ensinado. Existem outras coisas que são ensinadas. Nós todos que estamos aqui temos alguma fonte de ensino. Alguém está aqui, está ainda na faculdade, está na secundária, quem está no serviço, está em qualquer outro ambiente onde existe um ensinamento. Talvez para deixarmos as coisas um bocadinho mais leves. O que seria uma doutrina? A doutrina é todo o conjunto de ensinamentos que formam a tua crença. Tudo aquilo que tu tens como conhecimento e que faz da tua crença a tua crença é uma doutrina. Quando nós falamos da doutrina de Cristo ou do Evangelho, se quisermos, estamos a falar do conjunto de ensinamentos que a Escritura mostra sobre quem Jesus é, sobre o que a salvação de Deus é. Mas o escritor não foi ignorante em deixar essa ideia centralizada em Cristo. Ele fez questão de dizer que existem outras doutrinas. Essas outras doutrinas podem estar na cultura.
podem estar no ambiente de trabalho, podem estar na tua vontade particular. Por isso que a pergunta é: em quem tu tens crido? Quando o escritor menciona que existem várias doutrinas, ele está a considerar, como disse aqui, que tem várias coisas que nós vamos aprendendo ao longo das nossas vidas. Mas como a intenção é falar de Jesus, também há que considerar que existem várias doutrinas sobre Jesus. O próprio Jesus fez questão de perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quando ele fez essa pergunta, ele fez porque sabia que existiam várias doutrinas. E disseram: és um dos profetas, és João Batista, és alguém que está a vir em nome de Deus. Não sabiam muito bem como determinar quem Jesus era. E isso é algo que acontece conosco também. O querido irmão, a querida irmã que está aqui hoje, certamente passa por várias situações na sua vida onde se pergunta: quem é Jesus para si? Eu não sei onde tem buscado a resposta para isso, mas a vontade de Deus é que essa resposta esteja clara para si através da sua palavra. Essas várias doutrinas incluem informações estranhas. Não são simplesmente várias doutrinas, existem informações estranhas. Essas informações estranhas são aquelas que parecem boas ideias, parecem um bom ensinamento, mas que no fim do dia têm tomado pouco a pouco a sua vida e a minha vida também. Estamos numa época onde, por exemplo, uma coisa estranha que acontece é que nós vivemos mais na tela do celular. Nós vivemos mais no mundo fictício, no mundo virtual. É uma coisa estranha. Mas é estranha por quê? É estranha porque ela consegue construir uma doutrina na nossa consciência. Uma doutrina de que não precisamos investir mais tempo em comunhão com Deus. Não precisamos investir mais tempo de buscar conhecer a palavra de Deus. É uma doutrina e é uma coisa estranha. Existem outras coisas estranhas que cada um de nós sabe o que é. O escritor também pensou nessas coisas estranhas que cada um de nós sabe o que é. E ele diz: bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Quando ele diz que bom é, volta a fazer referência à ideia de que ele sabe que existe muita coisa boa, muita coisa que é prazerosa, muita coisa que anima, muita coisa que nós gostamos. Mas tem um problema com essas muitas coisas. O problema é que essas muitas coisas, muitas vezes, são passageiras. São prazerosas por um momento. Tu consegues dedicar a tua vida para buscar, para apreciar, para estar ali, mas é por um momento. Quantas vezes, na busca dessa coisa que é boa, que lhe satisfaz, o irmão ou a irmã neste lugar não acabou se sentindo frustrado? Essa frustração não vem à toa. A frustração vem porque o que o irmão foi buscar é temporário. E o escritor diz que é bom que o coração se fortifique com graça. O termo graça é comumente entendido como favor imerecido de Deus. Ou seja, uma ação de Deus que nós não merecemos. Mas no contexto em que nós vemos esta passagem, eu gostaria que o irmão entendesse hoje que a graça, apesar de não ser merecida, é toda a forma de ação que Deus quer ter na sua vida. O irmão não merece, mas é exatamente aquilo que o irmão não merece que Deus mais quer lhe dar. É exatamente este algo bom, esta doutrina que não é estranha, este conhecimento de algo que produz algo contínuo na sua vida, satisfatório, que Deus quer lhe dar. Neste trecho, eu quero levar os irmãos a meditarem ou a verem como Deus faz isto. Vamos para Gênesis, no seu capítulo 21, dos versos
12 a 21. Aqui nós temos o cenário onde Isaac nasce e Agar é tirada da casa de Abraão. Assim diz o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Peço para que os irmãos lembrem-se do versículo 13. No verso 14 diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço. Deu de beber ao moço, abriu-lhe os olhos, viu o poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Estamos a falar no contexto de como Deus opera em graça, como Deus cuida de nós em graça. Na circunstância em que nós lemos esta história, uma mulher chamada Agar estava sendo colocada em uma circunstância. Nessa circunstância, ela teve que abandonar a casa que conhecia, teve que abandonar a segurança que tinha, teve que viver uma experiência com a qual não contava. E mais do que fazer isso, ela teve que o fazer com uma criança. Ela foi deixada sair das tendas daquele que sempre cuidou dela. Primeiro como patrão e depois como pai daquela criança, que é Abraão. Ou neste momento ainda era Abraão. Quando Agar vai e sai desta casa, as circunstâncias são más, muito pesadas. Tão más que uma mãe preferiu deixar seu filho em um canto, debaixo de uma árvore, e ela foi se esconder, para não passar pelo sofrimento de ver seu filho morrer. Não sei quantas vezes o irmão ou a irmã já esteve em uma situação em que aquilo que estava a desejar foi tão forte que parecia que iria acabar tudo, iria morrer ou alguma coisa parecida. Mas esta mulher esteve a ver isso, e não era com ela exatamente, era com seu filho. Algo que para uma mãe certamente vale muito. E ela viu esta criança colocada naquele lugar e desejou simplesmente não estar por perto para passar pelo processo em que esta criança iria sofrer e perder a sua vida. Neste momento, a Bíblia nos diz que Deus viu, Deus ouviu a voz daquela criança. A circunstância fez com que Deus fosse chamado. Mas a parte mais interessante é que quando Deus vem falar com Agar neste lugar, Ele procura saber o que se passa. Nossas circunstâncias são reais. Nós passamos por coisas que não são boas. Mas a quem tens dito o que se passa? Com quem tens falado sobre o que se passa? Muitas vezes perguntamos: como eu vou confiar em Deus se eu nunca vi nada? Falaste, meu irmão. Falaste, minha irmã. Disseste a Deus qual era a tua circunstância.
Pediste para que Ele viesse cuidar de ti com esta graça, com este favor imerecido. Pediste que Ele viesse intervir na tua vida com o ato dele ser teu pai, ser teu Deus. Agar disse o que lhe preocupava. Ou melhor, aqui não nos relata exatamente isso. Mas Deus, após fazer esta pergunta, diz a ela: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Antes de Deus resolver a situação, explicou o que vai acontecer a seguir. Às vezes nós estamos muito preocupados com o fim da nossa situação, porque a situação toma toda a atenção. Mas Deus nos mostra que para Ele importa tu saberes qual é o fim de tudo isso. O que vem a seguir? Deus explicou a Agar que aquele rapaz que foi rejeitado na casa de seu pai seria alguém que iria representar uma nação. Mas o que Agar sabia naquele momento é que o filho ia morrer. E o que ela tinha mais certeza é que o fim do seu filho era esse: a morte por sede, por não ter água. E Deus, depois de explicar qual era o fim, abriu os olhos de Agar. Ela viu que tinha um poço de água. Ou seja, meus queridos irmãos, onde quer que tu estejas, com que quer que estejas a lidar, os teus olhos ainda não estão suficientemente abertos para ver o que Deus vê. Deus não está a ver as coisas como tu estás a ver. Deus não está a entender as coisas como tu estás a entender. Para nós é fácil conhecer aquilo que os nossos olhos físicos permitem conhecer. Mas para Deus é além disso. E tudo isto tem muito a ver com o que Deus pede de nós. Tenha fé. Agar foi convidada a confiar em alguém que nunca tinha aparecido na vida dela. Não temos nenhum relato de que Deus falou em alguma vez com Agar. Não temos nenhum relato de que Agar, sendo egípcia, estrangeira, apesar de estar a viver na tenda de um homem que servia este Deus, tenha tido algum relacionamento com Deus. E no primeiro encontro, Deus faz questão de lhe mostrar que aquilo que tu desconheces, Agar, é o que eu tenho para te mostrar. Aquilo que tu não sabes é o que eu tenho para te revelar. Primeiro, eu faço nações de pessoas rejeitadas. E para essa pessoa ser uma nação, precisa passar por um lugar que parece não haver condições. Se Agar soubesse que seu filho Ismael estava prometido para ser uma nação, não sei se Agar teria aceito sair rejeitada da casa de Abraão. Provavelmente isso não teria acontecido porque qual seria o melhor lugar para Ismael se tornar um líder, chefe de um povo, início de uma nação, senão na casa daquele a quem Deus também prometeu criar uma nação? Abraão foi prometido uma nação. Ismael não sabia que também teria uma nação. E Agar precisava sair da casa de Abraão para Ismael ter uma nação. O irmão, a irmã, precisa confiar em Deus, não importa em que circunstância está. Eu pedi para que nos lembrássemos do versículo 13, onde Deus disse a Abraão o que iria fazer com Ismael. Deus disse: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Não vemos em nenhum sítio Abraão a lutar para garantir que esta semente se tornasse nação porque ele interviu como homem. Não vemos em nenhum sítio Abraão a fazer nada para garantir que Ismael se tornasse uma nação. Ele cumpriu o que Deus disse: tira da tua casa. Ele só fez isso. Para nós, algumas circunstâncias são tão más porque pessoas próximas, pessoas que amamos, vão nos tirar das suas vidas, vão nos afastar, vão criar dor em nós. Mas é o processo de Deus, meus irmãos.
A dor também leva para os céus. A dor também leva para Cristo. Inclusive, o próprio Cristo te levou a Deus pela morte, pela dor. Este Ismael não simplesmente teve a oportunidade de saber de Deus que seria uma nação e tudo mais, mas nos diz que depois de Deus abrir os olhos de Agar, ela encher de água e tudo mais, ela viveu nesse deserto. O lugar onde seria a morte de Ismael, onde Agar, como mãe, iria experimentar a morte de seu filho, foi o lugar que se transformou a base para construir a nação de que Ismael foi o líder. Para os irmãos que ainda não sabem, eu vou dar um adiantamento. Ismael teve 12 filhos que tornaram-se príncipes. E tudo isso começou neste deserto. No lugar onde Deus abriu os olhos para uma mulher ver o poço de água, também começou um reinado. Volto a dizer, onde quer que o irmão esteja, como quer que esteja, com o que quer que esteja a passar, não significa que é o seu fim. Faz parte do processo. Faz parte deste cuidado que Deus tem para oferecer. E quando voltamos à nossa passagem central, algumas palavras que vêm antes do termo graça são as seguintes: fortifica. Ou seja, nosso coração, aqui vem, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Nosso coração, nossa alma, deve estar disposta a ser fortalecida, não com coisas passageiras, coisas que são prazerosas por um pouco espaço de tempo, mas com este cuidado de Deus, que vem desta graça, que como Agar pôde experimentar. Mas vejam, o coração tem que se fortificar. Nós fortalecemos uma coisa frágil, irmãos, e nenhum de nós aqui é forte. Nenhum de nós é forte porque, para começar, ninguém aqui sabe como viver a vida. Todos nós somos aprendizes. E a única instrução, o único manual que faz sentido seguir é a Bíblia. Porque é o único sítio onde em algum momento nos diz que aquilo que nós passamos, como nós passamos, tem solução, tem um fim, tem um propósito, tem um outro lado. Agar nunca iria saber que o filho dela seria o líder de uma nação se ela não estivesse no deserto. Agar nunca ia saber que o deserto era o lugar onde ela iria achar uma base para construir tudo isto se ela não estivesse lá. Agar nunca teria sido a mãe que foi para Ismael ser este líder se não estivesse naquele lugar e não tivesse passado pelas circunstâncias por que passou. Então, não despreze as suas circunstâncias. Não despreze o que acontece na sua vida. Pelo contrário, ponha-se na presença de Deus para entender o que é que Ele quer. Eu posso adiantar algumas coisas sobre o que Ele quer. Isso está em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem tu saberes em quem tu tens crido, não vais experimentar o que Deus tem para ti. Sem tu aceitares que Deus existe, não vais conhecer o cuidado que estás à procura no mundo e nas coisas prazerosas, momentâneas. É importante, amado irmão, amada irmã, saber que Deus quer estar contigo como a pessoa que está ao teu lado agora.
Deus quer andar contigo como as pessoas com quem tu andas lá fora. Se para ti é prazeroso estar em qualquer lugar que faz alguma coisa que não é boa, que não é agradável ou que não te permite estar satisfeito, então é porque estás a andar com as pessoas erradas. Estás a andar nos lugares errados. No lugar certo, a conclusão é uma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sei que provavelmente neste lugar, nesta manhã, temos 3 tipos de pessoas. Temos quem está aqui porque tem certeza do compromisso e encontro que teve com Deus. Graças a Deus. Temos quem está aqui porque é domingo e precisa estar em algum lugar onde se fala de Deus. É cultura, cresceu assim. Mas o que tu tens escrito? O que é que te move de verdade a viver uma vida que te faz vir a este lugar? Se vens aqui porque as pessoas na tua família o fazem, porque é bom contar alguma coisa sobre o domingo nos teus locais de socialização, meu irmão, eu peço, por favor, reveja as razões para estares aqui. E em terceiro lugar, existe quem está aqui porque realmente está à procura de uma resposta. Eu posso dizer que a resposta é Jesus, mas eu espero que, além de eu dizer, nesta manhã, tu entendas, tu saibas, tu creias que é Jesus. Que não seja porque eu estou a ministrar esta palavra, mas porque a palavra ministrou em ti. O meu desejo é que nestas 3 pessoas, ou estes 3 tipos de pessoas, quem já sabe que tem um compromisso com Deus, siga o que a palavra de Deus recomenda. Não caia. Não caia. As coisas que estão acontecendo à nossa volta são fortes o suficiente para nos convencer que algumas concessões são válidas. Que deixar de ser uma pessoa exemplar na sociedade funciona. Que deixar de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, se justifica. Não é verdade. Se tu vives e dizes que tens um compromisso com Deus, não é verdade. Isso é aceitável diante das tais várias e estranhas doutrinas, mas não na doutrina de Cristo. Se tu estás aqui porque, como disse, é um bom status social, não vai te levar a lugar nenhum. O que estamos a falar que Deus faz, infelizmente não vai tocar a tua vida. Estarás aqui sim para colocar número. Para nós homens, é bom, agradecemos. Vemos gente a encher a sala. Mas para Deus não serve. Então cuidado. Saiba qual é a razão que te move a estar neste lugar. E responda em que tu tens crido. E para quem procura uma esperança, está no lugar certo. Essa é a principal mensagem. O exemplo que eu trouxe de Agar, até certo ponto, é extremo. Estamos a falar de morte de uma criança. Estamos a falar de alguém que foi tirada de um lugar que nunca pediu para estar, para começar. Era uma trabalhadora apenas. Mas na sua vida, nas suas circunstâncias, há coisas que o irmão, a irmã está a escolher. Há coisas que o irmão, a irmã está a deixar continuarem na sua vida. É hora de deixar. É hora de confiar. Se queres ver os galardões de Deus, creia em Jesus nesta manhã. Esse crer não é dizer eu acredito em Jesus Cristo. Esse crer é dizer eu não vivo se não for pelo meio que Jesus me ensina a viver. Então, eu convido a amada igreja a colocar-se em pé. Nós vamos orar para que os corações presentes nesta sala
consigam ser sinceros o suficiente diante de Deus para que nenhuma pessoa aqui sirva de motivo para essa pessoa ter vergonha de chegar à presença de Deus, para que nada à sua volta fale mais alto do que a sua vontade de realmente se render a Deus. Então, oremos. Jesus, nós queremos, Pai Santo, te pedir para que nesta manhã, neste lugar, Tu venhas trazer, Senhor, o Teu conforto e o Teu consolo. Vem, Pai Santo, operar no coração duvidoso. Vem, Pai Santo, trazer confiança para quem sabe que caiu, se afastou e que quer voltar para perto de Ti. Pai, que neste tempo que nós te convidamos a estar movendo-se neste lugar, nós tenhamos vidas se dispondo a estar diante de Tua face, Senhor, com verdade e com sinceridade, para que Tu entres, para que Tu toques, para que Tu transformes, Jesus. Que não seja apenas mais um domingo, que haja um encontro real contigo, Senhor, que haja transformação, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando e operando, Senhor, para que estas almas, estas vidas sejam tocadas, sejam transformadas, para que a mensagem que o Senhor tem trazido seja entendida na sua plenitude, Senhor, e seja satisfatória na mesma proporção em que Tu desejas que nós conheçamos a graça e o cuidado que Tens para nós. É em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Amém. Neste momento, eu quero convidar a si, que está neste lugar, e que ao ouvir esta mensagem, entendeu que precisa colocar de forma clara a sua posição em relação a quem Jesus é para si. Se a pergunta que foi lançada inicialmente, em quem tu tens crido, foi uma pergunta que fez tanto sentido ao ponto de a resposta ser Jesus, eu quero convidar a você para vir aqui à frente nesta manhã, tomar este lugar onde nós estaremos orando consigo, lhe convidando a experimentar este cuidado de graça que Deus opera. Pode vir aqui à frente quem foi tocado por esta mensagem, quem entende que hoje é o dia que precisa iniciar ou reiniciar a sua jornada com Cristo. Aqui esperando por si. Não tema, não tenha vergonha. Este é um momento seu, é um encontro seu, é uma posição sua. E como dissemos no início, a única pessoa que pode fazer isso és tu. Ninguém poderá tomar essa decisão por ti. Venha cá à frente, junte-se àqueles que creem neste Jesus e mude a sua vida. Temos ninguém que está disposto a tomar esse passo, nós vamos chamar neste momento a um tempo de oração para você que depois desta mensagem tem entendido que precisa reorganizar a sua vida também, para você que tem alguma coisa que precisa deixar. Temos aqui Graças a Deus.
razão de estarmos todos aqui hoje são estas duas lindas almas. Opa, temos mais pessoas vindo. Se tem alguém aí que deseja aproximar-se agora, venha. Tome este tempo e venha cá à frente. Queridos irmãos que estão aqui à frente, queremos dizer a vocês, em primeiro lugar, boas-vindas. Vocês são os corajosos que decidiram ver em Cristo a confiança que Ele merece receber. E nós queremos orar convosco nesta manhã, não porque nós vamos fazer alguma coisa especial. Se os vossos corações têm dito a Jesus, eu quero, então saibam que já têm recebido o que pediram. Nós estamos aqui para orar convosco porque somos vossos irmãos e queremos estar convosco e vos acolher. A Bíblia nos diz que há alegria nos céus quando um só pecador se arrepende. Eu não sei o que está a acontecer agora por causa de todos quantos que estão aqui à frente neste momento. Mas eu sei que a alegria que há nos céus é a mesma que nos faz estar convosco neste momento e querermos orar convosco. Por isso, vamos orar por vossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos te dizer muito obrigado, Pai Santo, porque tu tens tocado nestas almas, tens as trazido para ti, Senhor. Tudo quanto desejaste falar, anunciar, Senhor, está operando do jeito que está operando. E Pai Santo, nós cremos que o teu poder é suficiente para aquilo que está iniciando hoje, Senhor, continuar. Até porque a tua palavra bem o diz, que o Senhor é aquele que dá continuidade à tua boa obra. Pai Santo, que esta palavra anunciada seja uma semente que venha se enraizar e brotar frutos que vão realmente trazer mais e mais pessoas para perto de ti. Que haja uma contínua transformação, Senhor, na vida de cada uma destas pessoas. E que, Senhor, não haja ninguém confundido. Porque tu também tens dito que quem crê em ti não é confundido. Senhor, dizemos muito obrigado pelo que tens feito e pelo que ainda vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a seguirem, aos vossos queridos irmãos que estão aí do vosso lado direito. Eles vão dar-vos algum aconselhamento, alguma instrução a mais. E desejo que este conhecimento de Jesus que decidiram apostar em ter hoje seja uma aventura que vão poder dar testemunho amanhã para outras pessoas. Que Deus os abençoe. Como dizia, nós vamos fazer um segundo apelo. Nosso segundo apelo, nós queremos convidar a todos aqueles que têm em sua vida algum assunto por resolver, algum assunto por tratar, algum embaraço, alguma doutrina, alguma coisa estranha, algum prazer que tem estado a consumir e a lhe tirar do lugar onde devia estar, que é na presença de Deus. O medo, a vergonha, a dor, tudo que isto está a trazer para a sua vida, resolve-se. E nós queremos estar consigo nesse momento. Quero convidar a amada igreja, para aqueles que estão nesta situação, a virem cá à frente. E nós teremos os pastores orando por vocês, os obreiros orando por vocês. E certamente Deus vai operar.
Aleluia. Glória a Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos colocando as vossas vidas diante do trono da graça, para que Deus possa operar. Então venham sem receio, venham se apresentar diante do trono da graça. Aleluia. Estaremos orando. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Te entronizamos, Rei da glória, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Te adoramos, Santo de Israel, pelo teu grande amor. Glorificamos e bendizemos, Senhor, a ti, pela obra que foi consumada na cruz do Calvário. Pai das luzes, nós queremos te engrandecer, te louvando, Senhor, pela palavra que temos ouvido aqui, Senhor. Aquilo que tu tens no teu coração, Senhor, para com a tua igreja, para com a tua noiva, Senhor. Temos ouvido aqui, há uma graça, Senhor, reservada para a tua noiva, Senhor. Há um favor reservado, Senhor, para aqueles, Senhor, que se aproximam de ti, Senhor. Queremos te pedir, Pai amado, Senhor, que tu possas manifestar a tua bondade, a tua infinita misericórdia sobre os teus filhos neste lugar, sobre a tua noiva neste lugar, sobre aqueles que estão se apresentando diante do trono da graça, Senhor, com alguma aflição, Senhor, Pai das luzes. Hoje queremos colocar, Senhor, cada necessidade diante da tua presença, Senhor. Tu sabes aquilo que tem estado a afligir, Senhor, Pai das luzes, os teus filhos. Tu sabes aquilo que está a trazer ansiedade, Senhor, a trazer aflição, a trazer alguma perturbação, Senhor, para com os teus filhos, Senhor. Colocamos, Senhor, todas essas circunstâncias, Senhor, diante do teu trono da graça, Senhor, Pai. Assim, Senhor, como Agar viu a circunstância ser cuidada por ti, como ela não imaginava, Senhor. Assim faz, Senhor, Pai, com os teus filhos neste lugar, Senhor. Pai das luzes, dá-lhes vitória nas circunstâncias, Senhor, que estão atravessando, Senhor, nas aflições que estão, Senhor, passando, aquilo que está, Senhor, aprisionando, Senhor, os teus filhos, aquilo que está trazendo a inquietação para a vida dos teus filhos. A tua palavra diz: não esteis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Pai das luzes, nós sabemos, Senhor, que quando assim o fizermos, Senhor, Pai, conforme estão fazendo os teus filhos, Senhor, a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guardará os corações e os sentimentos dos teus filhos em Cristo Jesus. Pai, Senhor, que tu possas trazer, Senhor, Pai, a paz que excede todo o entendimento para o coração, Senhor, que está aflito aqui neste lugar. Senhor, Pai, traz vitória, Senhor, diante da necessidade, Senhor. Abre portas, Pai das luzes. Liberta, Senhor, aquele que está sendo oprimido, Senhor, com alguma coisa. Te agradecemos, te louvamos, te entronizamos nesta manhã. Te agradecemos pelo teu agir e pela manifestação do teu favor e por aquilo que estás fazendo na vida daqueles que se apresentaram neste lugar, na vida da tua igreja. Nós queremos te entronizar, te bendizer, te louvar, te agradecer pelo teu agir, Senhor, no nosso meio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o teu nome adorado, reverenciado, bendito e entronizado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer e te louvar por aquilo que tu tens feito nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Há um povo feliz neste lugar, amém? Amém. Aleluia. É chegada a hora de nós levantarmos as nossas ofertas e eu quero convidar a irmã Isabel para orar por este momento. Pai, Senhor Jesus, vou pedir aos irmãos para juntos orarmos pela oferta. Amém?
Senhor, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo quanto fizeste neste lugar. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela forma como tens nos exortado, pela forma como tens, Senhor amado, nos repreendido para que nós possamos voltar a Ti. Agora é o chegado o momento de nós, Pai Santo, darmos a Ti aquilo que separamos na nossa casa de todo o coração. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada mão que vai, Pai Santo, tirar aquilo que trouxe para dar na Tua casa, para mantimento da Tua obra. Sabemos que tudo, Senhor amado, tens permitido que nós tenhamos para também ajudar, Senhor amado, na Tua casa, na Tua obra, para que, Pai Santo, tudo, Pai Santo, esteja bem, para que ao chegarmos neste lugar, Senhor, nós encontramos, Senhor, boas condições na Tua casa, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Rei e eu mereço o melhor. Muito obrigada por todas as coisas. Abençoa, Senhor amado, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Yeah.
Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de Deus é sobre nós. Amém. Aleluia. Queremos dar graças a Deus pela palavra. Obrigado, irmão André, pela palavra que nos trouxe no dia de hoje. Queremos convidar o pastor Américo, por favor, para estar trazendo uma saudação aqui à igreja do Senhor neste dia. Por favor, pastor. Saúde a igreja na paz de Jesus Cristo, amém? Meu nome é Américo Agostinho Assani, eu venho da província de Nampula, estou ali servindo ao Senhor junto do pastor Jean Manuel Vitor. Estou feliz de estar aqui, a última vez que estive aqui acho que foi 2019 e daí para cá não voltei mais para a cidade de Maputo. Eu nasci aqui no longínquo ano de 1973, no dia 20 de dezembro. E a última morada nossa foi no Matola 700. Aos 11 anos, meu pai migrou para a província de Nampula, porque ele queria estar perto da província que ele viu nascer, que é a província do Niassa. E minha mãe mesmo está aqui, ela está em Nampula e já está muito cansada. Eu este ano faço 52 anos, é só imaginar os anos que ela tem. Graças a Deus, ela também está salva e estamos servindo ao Senhor ali. Vim cá por uma missão, vim ter com o meu pastor. Em Nampula, eu tenho 2 pastores. Eu tenho um pastor em Nampula, tenho um pastor no Maputo. Então essa viagem vim ter com o meu pastor, o pastor Luiz Manuel. Não é só o vosso pastor, também é meu pastor. Embora eu estou em Nampula. E muito obrigado, pastor, pela oportunidade que deu para saudar a igreja. Deus abençoe ricamente. Amém. Deus abençoe, pastor. Oremos. Soberano e eterno de Israel, nós queremos te agradecer, Pai, pelo tempo maravilhoso que nós tivemos aqui na comunhão dos santos, nesta assembleia, Senhor, te louvando, te adorando, glorificando o teu nome, Santo de Israel, tendo a oportunidade, Senhor, de ouvir de ti a tua palavra, o qual, Senhor, Pai das luzes, nos está reservada, Senhor, o quanto nos proveste de uma tamanha graça, Senhor, um favor, Senhor, Pai das luzes, que nós não merecíamos, não merecemos, mas aprove-te, Senhor, Pai das luzes, nos conceder o favor do dom da vida, a vida eterna, Senhor, Pai das luzes. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tamanha bênção, Senhor. Obrigado pela salvação de almas neste lugar. Obrigado, Senhor, pela provisão das necessidades, pela libertação do cativo, oprimido. Obrigado, Senhor, por teres dado, Senhor, a solução, Senhor, a necessidades aqui neste lugar, Senhor, de forma específica foram trazidas, Senhor, aqui diante do teu trono da graça, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo louvor que foi levantado a ti, Senhor, neste lugar, por nos teres dado a oportunidade, Santo de Israel, de trazer louvor e adoração a ti, Senhor, neste dia. Obrigado, Santo de Israel, pelo teu mover no nosso meio. Obrigado pela vida e abundância que em Cristo Jesus nos tens concedido, Senhor. Obrigado pela graça preciosa da salvação que em Cristo Jesus nos tens reservado, nos tens preparado, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te bendizer, te louvar, queremos encomendar, Senhor, continuar encomendando a vida, Senhor, Pai, do teu servo Rafael, Senhor, que se encontra hospitalizado, Senhor, que a boa obra que tu nele iniciaste, que tu possas aperfeiçoar e completar, para o louvor e exaltação do teu santo nome. Pai das luzes, nós queremos encomendar a semana que se vai iniciar, Senhor, pedindo, Senhor, que a tua graça, aquela tua graça, Senhor, que ouvimos aqui falar, aquela que, Senhor, tu tens manifestado diariamente, ela também se possa manifestar amanhã, Senhor. A tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre todas as famílias aqui representadas, sobre, Senhor, a nossa cidade, sobre a nossa nação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso culto está terminado. Saúdem-se. Deus rico e abundantemente abençoe a igreja.